Jeremias 18:1, todo mundo achou? Um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vou traduzir para você: não vou conversar com você no ar-condicionado da sua casa, vou conversar com você só na igreja, vai para lá. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Todo mundo aqui sabe que o oleiro fica assim com o pé, né? E enquanto gira ali, ele vai fazendo com a mão a forma da peça que ele está construindo. Verso 4: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Na primeira mensagem que a gente falou sobre assassinos de loucos por Jesus, nós estamos falando de 4 assassinos. Mas antes disso eu quero te lembrar o que é um Jesus Freak, o que é um louco por Jesus. É uma pessoa que tem um amor e um compromisso e uma missão acima da média. É uma pessoa que ama a Cristo radicalmente. Ele não é melhor que ninguém, ele não é um super cristão, ele simplesmente não se conforma de ir para o céu quando morrer. Ah, eu quero ir para o céu quando eu morrer, pastor, isso é pouco. Fala comigo, ir para o céu é pouco. Quem quer que o céu venha aqui embaixo antes da gente ir para o céu? Ir para o céu é pouco. Então, loucos por Jesus querem viver apaixonadamente por Deus aqui nessa realidade. O diabo é louco para matar os loucos por Jesus, louco para destruir a vida deles. Por quê? Porque uma pessoa que é um Jesus Freak, a expressão Jesus Freak significa louco por Jesus em inglês, foi criada na Califórnia na década de 60, durante o movimento de sexo, drogas e rock and roll. Os hippies começaram a se converter lá em São Francisco, na Califórnia, mas eles não trocavam a roupa de hippie e viravam cristãos com roupa de hippie. Os crentes normais não gostavam daquele jeitão deles de hippie e falavam: isso é Jesus Freak. Ou seja, freak é aberração, é uma coisa nojenta. Então, são os nojentos de Jesus, os esquisitos de Jesus, os estragados de Jesus. No início os caras ficaram muito bravos: não, nós não somos isso não. Com o passar do tempo eles falaram assim: quer saber? Nós somos perturbados mesmo, nós somos freak mesmo. E hoje em qualquer país de língua inglesa, você ser xingado, porque surgiu como um palavrão, você ser xingado de Jesus Freak é uma grandiosa honra, porque está dizendo nada mais nada menos que você tem um amor e um compromisso por Jesus que pouquíssimos têm. Tem algum louco por Jesus aqui? Eu quero ser, eu estou procurando ser. E se você entrar nas minhas redes sociais, lá no meu Facebook, no meu Twitter, eu me defino assim: um cara louco de vontade de um dia se tornar um louco por Jesus. Um dia eu quero me tornar, mas todo dia a gente está aqui na sala de aula do Espírito Santo. O problema é que o capeta gosta de matar a cobra no ninho. Então, quando ele percebe que alguém está começando a ter uma paixão exagerada por Jesus, um amor muito grande pela Bíblia, pela oração, alguém está querendo se destacar no reino de Deus e viver aquela vida piedosa com o Senhor, Satanás fala assim: vou ter que calar a boca dele, eu vou matar esse louco por Jesus. Por isso que eu estou pregando sobre Jesus Freak Killers, assassinos de loucos por Jesus. O primeiro que nós pregamos, nós falamos sobre alianças erradas. Se você não viu a mensagem, entra no YouTube lá e vê a mensagem que eu falei. Uma das formas de matar os loucos por Jesus são as alianças erradas. A segunda forma, que a gente falou sobre ela semana passada, é esquecendo as suas raízes. Esquecendo as raízes. Eu falei aqui de 5 raízes, que se você não tiver raiz, você vai cair. Isso é uma questão de tempo até a queda vir. E hoje eu quero falar sobre não parar para tratar as áreas mais frágeis. Como que a gente mata louco por Jesus? Quando ele não quer parar para matar as áreas, para consertar as áreas mais frágeis. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui hoje. O que são áreas frágeis, Lucinho? São aquelas no nosso muro, no muro da nossa vida, onde o muro é baixinho. Imagine que a sua vida é toda cercada por um muro. Imagine que tem lugares que o muro tem 3 metros de altura. Imagine que tem lugar que ele tem 3 centímetros de altura. Por onde que o inimigo vai entrar? Por onde o muro é mais baixo. Olha comigo um texto na Bíblia, Neemias. Quem não tem costume com a Bíblia aí, vou te dar 40 minutos para achar. Neemias,
capítulo 4, verso 13. O povo estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Olha a ordem que Neemias fez. Neemias capítulo 4, verso 13 diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Neemias correu pelo muro de Jerusalém. Eles já tinham construído algumas partes, e ele anotou onde o muro estava alto, onde o muro estava baixo e onde não tinha muro. Aí ele virou para o povo e falou assim: agora vem cá todo mundo, você vai ficar naquele lugar lá, porque lá não tem muro. Lá no outro lado o muro está baixinho, lá no outro lado o muro não precisa, mas aquele outro lugar lá também está frágil. Eu e você temos que tomar conta das áreas mais frágeis da nossa vida. Satanás não vai te oferecer um copo de cerveja, não vai querer te embriagar se você não tem menor dificuldade com a bebida alcoólica. O diabo não vai bater num muro alto, ele não é trouxa. Se na sua família a depressão foi a porta que ele entrou, ele vai ficar tentando a depressão com todo mundo. Se na sua casa o que ele conseguiu foi endividar todas as pessoas e pôr todo mundo desesperado com grana, de forma que ninguém conseguia voltar a cabeça para Deus, é com grana que o diabo vai continuar trabalhando. Se o que o diabo tentou fazer na sua vida foi colocar um vício, uma sexualidade depravada, briga, temperamento complicado, é essa área frágil que ele vai continuar. É o muro baixo. Ele simplesmente faz assim e entra. E entrou, irmão, já entra e fala: perdeu, Jesus free, cala a boca, pá, já dá um teco na sua cabeça. Aí com o tempo você fala assim: confra jovem, não sei para que isso, gente. Aí tudo você começa, já viu a pessoa, quando a pessoa começa a ficar toda antipatizada? Para que isso? Para que jejuar? Essas lagoinhas tudo é jejuar, vai matar as ovelhas, né? O pastor Márcio sai de um jejum, entra para outro, sai de um jejum, entra para outro, dentro de um jejum já começa outro jejum. Para que isso? Gente, cadê minhas bandeiras que estavam aqui? Aí o pessoal fica triste, cadê a bandeira? Quando você vê a pessoa está assistindo só pela televisão, viu você que está pela televisão aí? Quando foi a última vez que você veio aqui? Estou te perguntando, me responde aí em voz alta aí dentro da sua casa. Quando foi a última vez que você veio aqui no templo? Pastor, assim, veja bem, gaguejou já, não quero te ouvir mais. Simplesmente amanhã você levanta mais cedo e vem para o culto, cara. Vem para o culto, vem para cá. Aqui é diferente do que ficar em casa. Que o Senhor te abençoe aí, mas aqui é diferente. Eu queria te desafiar amanhã. Você que não está planejando a vir ao culto, vir. E você que já está dizendo que vem e traz mais 72 pessoas com você. Olha para quem está do lado e fala assim: amanhã eu vou vir para o culto. Não há uma pessoa sequer que não tenha áreas frágeis. Nenhuma pessoa. Quais são as suas áreas mais frágeis? Gente, em 2016 aconteceu uma coisa tão interessante. As notícias ensinam a gente. Lionel Messi teve um pequeno machucado no joelho, e ele teve que parar de jogar 2 semanas. Mas aí a diretoria do Barcelona anunciou que ele ia parar 2 meses, que ele tinha um outro problema na panturrilha que não tinha sido completamente tratado, mas que tinha que parar ele para tratar as áreas mais frágeis. O cara é quem? Leonel de quê? Messi. O cara é Leonel Messi e para tratar. E nós somos quem? Jogador de várzea. Jogador de como é que é o nome desse Satanás? Totó. Jogador de totó. E nós é herói. Não, eu não tenho problema nenhum. Me dá oportunidade para pregar, pastor. Me dá oportunidade para eu louvar. Você está todo cheio de área ferrada. É a mesma coisa de você ter ser desse tamanho, quer cutucar um inimigo desse tamanho, não tem força. Não, porque eu sou louco por Jesus, eu dou conta. Satanás manda no grupo assim: cá. Eu amo gente que reconhece. O nosso pastor tem ensinado para a gente aqui o seguinte: quem confessa tentação não vai precisar confessar pecado. Mas nós é herói. Não tem problema de nada. Meu problema é que eu quero ganhar as nações. Você não tirou os cabelos do seu nariz ainda, você quer ganhar as nações. Você não pediu perdão ao irmão da sua célula. Você não conversa. Gente, essa semana eu reuni com os nossos funcionários que trabalham com a gente. Eu falei assim: vocês são todos cristãos.
Se eu desconfiar que um aqui não está conversando com o outro, eu vou ser obrigado a fazer alguns sacrifícios de alguns aqui ao Senhor. Nós estamos vendendo livros e camisas que falam de loucura por Jesus, e entre nós a gente fica de beicinho com o outro. Não vou aceitar, só não vou aceitar. Não vou aceitar. O que é isso? É uma área frágil, precisa ser tratada. Nós precisamos ser tratados. Olha alguns loucos por Jesus aqui, que não trataram suas áreas mais frágeis e sofreram muito por isso. Primeiro, Judas. Qual era o probleminha desse playboy? Não tem ninguém com esse problema no Brasil, não é verdade? Nenhuma pessoa. Dinheiro. Gente, o cara tinha que ser tratado na área de dinheiro, mas ele era herói. Jesus, o senhor não está precisando de um tesoureiro aí, não? Nossa, o que é isso? É colocar uma pessoa doente para ser médico de um hospital. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele tinha que ter sido humilde, virar para Jesus e falar: Senhor, eu posso tratar do que? Eu posso fazer o corte do cabelo dos apóstolos, mas eu não posso cuidar de dinheiro, porque eu não fui tratado ainda não, tá? Lá em casa, lá o negócio, a gente aprendeu a roubar, a gente aprendeu a matar a mãe por causa de dinheiro, a gente aprendeu que a gente perde amizade, que dinheiro vale mais do que gente. Não foi tratado. Outro que não foi tratado, Noé. Em que área? Nos vícios, na bebida. Gente, a Bíblia diz que depois de salvar o mundo, o cara tomou um porre. Ai, foi sem querer, que eu não sabia que o vinho embriaga. O cara viveu 700, sei lá quantos anos, 800, 900 anos que esse homem viveu. Você acha que ele não sabia? Sabia. Ele tomou um porre. Deixa eu te contar uma coisa sobre gente que salva o mundo. Pessoas que salvam o mundo. Eu conheço um que salvou o mundo e que não teve uma área frágil, mas o resto todos, sempre tem alguma coisa que se expõe para que a glória nunca seja daquela pessoa. As pessoas que vão mais se decepcionar são aquelas que salvam o mundo. Mas sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Um filho entrou e riu do pai, bêbado, pelado lá. Os outros dois vieram de costas e cobriram a nudez do pai. Eles não foram coniventes com o erro do pai, mas eles sabiam que mesmo estando embriagado, o pai deles tinha muito valor, porque um dia tinha salvado o mundo. Mas Noé tinha que ter sido tratado nessa área, porque a última história de Noé não foi a boa, foi a ruim. Quem sabe você está vivendo um momento legal agora, ai, maravilhoso, e lá na frente você vai viver um momento ruim. Não, se tem que viver algum momento ruim, que seja agora, e que cada dia a nossa história vá melhorando, amém? Como? Tratando isso aqui. Não adianta você salvar o mundo, salvar os jovens do Brasil, e perder sua casa, perder sua fé, perder seu amor, perder sua leitura bíblica, não adianta. Outro cara, Sansão, qual era a área que ele tinha que ser tratado? O sexo oposto. Gente, a história de Sansão todinha era ele pegando mulher. A Bíblia diz assim: chegou Sansão em Gaza, viu uma mulher e falou: quero ela. Assim, o texto não estou acrescentando nada, eu quero ela. Pai, eu quero ela. O pai falou: filho, não tem mulher lá em Israel. Ele falou: agora. Parece alguns que eu conheço, né? Eu quero agora. E aí beijou uma, aí essa mulher foi para o outro, aí essa morreu, aí pegou uma outra, até que uma pegou ele. Quem pega quem bem quer, um dia será pego por quem não lhe quer bem. É uma frase que Deus me deu há 250 anos atrás. Então Sansão, o que adianta o cara ser forte? Você perdeu para quem? Para o Minotauro? Você perdeu para quem? Para o Anderson Silva? Você perdeu para quem? Perdeu para uma mulher. Que top. A área frágil. Outro cara que tinha que ter sido tratado, Pedro. Pedro tinha uma fé circunstancial. Dependendo do momento, Pedro agia de um jeito, dependendo do outro momento, Pedro agia de outro jeito. Pedro estava com Jesus, ele viu Jesus ser preso e falou assim: eu vou matar esses caras com a espada. Aí Jesus falou: ei, não tem nada disso não, Pedro, fica quieto aí. Depois Jesus falou: vou morrer. Ele falou: tu não irás morrer, e eu irei contigo até a morte. Jesus falou: seu Pedro, são 2h, antes do galo cantar hoje, Zé, você vai me negar 3 vezes. É hoje, é 3. Ainda que seja preciso
morrer, Jesus falou, ai, amém, conversa com a minha mão aqui. Depois de tudo isso, com os 40 anos de crente, lá em Gálatas capítulo 2, Pedro está assim junto com os apóstolos, com o pessoal, e o pessoal que era da circuncisão chegou. Pedro foi se afastando deles e foi voltando a ficar só com os judeus. Paulo chegou perto dele e falou assim: ô sem vergonha, você está agindo errado. Nós que somos judeus, não aguentamos seguir a lei judaica. Por que você está querendo afastando dos irmãos que são gentios? A Bíblia diz que Paulo lavou a cara de Pedro. Pedro era um cara que se era funk, ele dançava funk. Se era rock, ele dançava rock. Ele não era um cara de uma determinação só, não. Precisava ter sido tratado. Ô, Jacó. Qual era o problema do Cocó? Trapaceiro. Jacó via um negócio, ele já queria dar uma pernada no trem. Ele era pior que cabo de aço. Dava nó em cabo de aço. Jacó enganou o irmão, Jacó enganou o pai, Jacó tentou dar um drible em Jesus assim. Jacó enganou todo. Gente, tem gente, Jesus, não leva a mão não, ele é brasileiro demais. Gente, não fique triste que eu vou falar, o povo brasileiro é ladrão. Eu não estou amaldiçoando o povo brasileiro, eu estou dizendo que o povo brasileiro precisa parar para tratar isso na vida deles. Nós vimos isso agora com essa greve da polícia. Quem foi roubar as lojas não foi bandido, foi a população. Que vergonha! Sabe que hora a área frágil vem à tona? Na hora que vem uma circunstância. Como é que é? A situação faz o ladrão. Não, a situação só revela o ladrão. Ele já é ladrão, mas não pode roubar nada. Ele fica sem roubar. Mas na hora que a polícia fala assim, vou ali rapidão. Quem sabe você está aqui, de boa mesmo que eu estou falando. Você não prostituiu porque ninguém deu mole. Se tivesse dado mole, Zé. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A área frágil muitas vezes fica adormecida durante anos, mas ela está lá. Sabia que tem doenças que o ser humano tem, que elas não têm, uma doença perigosíssima, praticamente não tem sintoma, é a diabetes. Você sabe que diabetes é a esposa do diabo, né? É diabetes. Teologia profunda isso aqui, né? É doutorado em teologia. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar, não. Jacó tinha que ser tratado, mas não foi. Surgiu a chance dele enganar, enganou. Surgiu de novo, enganou. Surgiu de novo, enganou. Era um trapaceiro. Agora, onde que Deus está com a cabeça de pegar um cara trapaceiro e fazer o sobrenome dele baseado no nome de um trapaceiro? Nem é coisa de falar assim, Deus de Abraão era um mentiroso. Abraão mentiu. Quem lembra que Abraão mentiu? Quem tem Bíblia? Quem conhece Bíblia? O que é Bíblia? Bíblia é um livro, tem um monte de historinha. Aí tem uma historinha lá que Abraão mentiu. Abraão falou com o povo assim: essa aqui não é minha esposa, não é minha irmã. Mentira, mentiu. Isaac, outro cheio de coisa errada. E Jacó, é a mesma coisa de falar assim, é a mesma coisa de pegar esses que acabaram de ser presos agora na Operação Lava Jato e falar Deus e usar o nome desse cara, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É disso que eu vou falar um pouquinho, daqui a um pouquinho lá na frente. Outro que precisava ser tratado, Moisés. A Bíblia diz que Moisés era manso, o homem mais manso da terra. Mas o povo foi fazer raiva nele, foi fazer raiva nele, foi fazer raiva nele, foi fazer enfesando nele. Gente, no ministério você tem que malhar, você tem que correr, você tem que dar soco em saco de areia, senão você faz isso na cara de algumas pessoas. De verdade. E Moisés foi ficando nervoso, foi ficando doido. Um dia o povo falou: cadê a água? Ele falou assim: eu vou arrumar água para vocês no pescoço de uma égua, que vocês estão me matando é de desgosto. Foi para Deus: Deus, eles vão me matar. O Senhor falou: vai lá e conversa com a rocha. Moisés falou: quero te arrebentar também, sua miserenta. E deu na cara da rocha. Deus não falou nada na hora.
Quem sabe você está aqui, você é o maior descontrolado, temperamento descontrolado. Vocês estão olhando para um cara que Deus está tratando meu temperamento. Hoje Ele está tratando, nem é ontem não. Que eu tenho um temperamento assim, agitado, eu sou para cima, eu morro. Se tem uma pessoa lenta do meu lado, dá vontade de sacrificar ela ao Senhor. E Deus está me dizendo, sabe o quê? Não são eles que são lentos, é você que é agitado. Eu sento para comer, eu como hoje todo mundo. Eu acabei. Por quê? A minha vida corrida de aeroporto, a minha vida de ter que ter horário de tudo. Eu fui treinado para viver rápido. Eu não consigo fazer as coisas igual a maioria de vocês, tudo. Põe um lenço. Quando você está pondo o lenço, eu já comi. E Jesus está me tratando isso. Eu estou confessando aqui para vocês, Moisés, outro cara, outra pessoa, um grupo de pessoas, né? Que tinha que ter alguma coisa tratada na vida deles, era o povo no deserto. O que eles tinham que ter sido tratados? Nas palavras, na murmuração. Estava no Egito, Senhor, a gente vamos morrer aqui, tira nós daqui. Sim, chegou no deserto, Deus, por que o Senhor trouxe nós para cá? A gente vai morrer. Ai, gente, Deus é maravilhoso. Gente, se é algum de nós, qualquer um de nós, a gente dava descarga no povo assim, ó. Deus chegou a falar isso com Moisés, Moisés, sai fora que eu vou matar o povo. Moisés falou, não, Senhor. Moisés estava num dia convertido dele, raros dias. Ele falou, não, pai, não faça isso não, o que as nações vão dizer? Quem sabe você até que você é uma pessoa que a sua boca reclama de tudo, você fala demais, é a sua área frágil. Como dizia minha velha mãe, que fala muito, dá bom dia cavalo. Eu nunca entendi isso, falei, o que significa dar bom dia para um cavalo, mãe? A mãe falou, filho, quem conversa com um cavalo? Aí eu fiquei assim, não sei não, ele falou, uma égua. Você vira uma égua, um filho de uma égua. Você fala, entendi. Outra pessoa que não tratou uma área da vida dele e se ferrou por isso, Elias. Elias, gente, um cara que fazia chover fogo do céu, mas tinha baixa autoestima. Na hora que uma mulher mandou um WhatsApp para ele assim, amanhã essa hora você está morto. A Geza mandou um WhatsApp para ele e falou assim, amanhã essa hora você está morto, porque você matou meus profetas. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele saiu correndo assim, ó. Entrou no deserto, largou o boy que trabalhava com ele, sentou debaixo de um pé de árvore e falou assim, eu não aguento mais, Senhor, pode, tira a minha vida. O cara fazia chover fogo do céu, mas tinha uma área na vida dele. Sabe o que ele disse lá? Não sou melhor que os meus pais. É a fragilidade, é a área, fica se comparando com todo mundo, é a área dele. Todos esses que eu citei, Judas, Noé, Sansão, Pedro, Jacó, Moisés, Elias, o povo no deserto, todos esses foram de heróis a vilões, quase na mesma hora, porque agiam como Jesus freaks num instante, mas no outro, suas áreas não tratadas logo apareciam. Diga comigo, minhas áreas não tratadas só aparecem nas horas mais inconvenientes. Gente, é nas horas mais inconvenientes que elas aparecem. Ontem eu rolei de rir com um vídeo. Quem viu o vídeo? O cara da BBC falando, e a filhinha dele entra atrás. Aquilo ali é as áreas frágeis que entra na nossa vida na hora que você está sério, e ele assim com a mão assim. Se por causa do pecado, esses grandes homens e mulheres que eu acabei de citar tinham áreas frágeis, e nós? E nós? O que nós temos que fazer então? 3 coisas. Primeiro, reconhecer nossas forças e fraquezas. Olha para mim. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Se na escola você é bom em humanas, e você como eu é ruim em exatas, você é péssimo em matemática, física, química, tudo isso, você tem que esforçar para estudar 15 matérias na época da prova, para as matérias que você é mais frágil. Sim ou não? O que muitos de nós fazemos? Fortalecemos nossas forças e enfraquecemos que a gente é fraco. Não é isso que nós podemos fazer. Então a primeira coisa, reconheça. Não estou dizendo para ninguém aqui ter baixa autoestima, mas pense de si mesmo com equilíbrio. Seja uma pessoa que diz assim, eu não sou um herói da fé, mas eu também não sou um bandido.
eu tenho áreas frágeis, algumas já foram tratadas, outras não foram, mas eu quero ser tratado. Pense de si mesmo com equilíbrio, amém? Porque Deus também não quer que você pense: eu não valho nada, eu sou o bichinho de Israel, eu não tenho nenhum valor para o Senhor. Segunda coisa que a gente tem que fazer: não reforçar as forças, mas se posicionar firmemente nas áreas mais frágeis. Firmemente, nós temos que nos posicionar firmemente nas áreas mais frágeis. E terceira coisa, permitir o Espírito Santo refazer essas áreas na nossa vida. Com o quê? Com uma coisa chamada kintsukuroi. Kintsukuroi. Eu quero que você veja o vídeo e aí eu vou te explicar o que é kintsukuroi. Passa aí, por favor, esse vídeo lá do Japão. Kintsukuroi então significa o quê? Kint significa ouro, Sukuroi, reparo ou conserto. É a arte japonesa de consertar peças de barro que estragaram, colando-as com ouro. O trabalho é tão lindo e as peças passam a valer tanto depois de reparadas, que tem gente que chega a quebrar propositalmente as peças para poder ser feito esse reparo maravilhoso. O momento que a peça se quebrou também é importante. Por exemplo, isso é coisa da cultura japonesa. Se quebrar a peça no dia a dia, lavando uma roupa, eles vão lá e reparam a peça vale muito mais, mas não passa a valer muito demais não. Mas se a peça se quebrou numa cerimônia de casamento, ou numa guerra, por exemplo, aí quando o ouro é colocado, o valor daquela peça é inestimável. Inestimável. Essas peças, quando são reparadas, elas nunca mais quebram. Quando elas são bem reparadas, elas nunca mais quebram no mesmo lugar, nunca mais. O ouro é um material tão nobre, aquela peça pode quebrar em 500 mil pedaços, mas ali onde foi feito o reparo, jamais a peça quebra de novo. Que mais? O que torna a peça valiosa, além do ouro, é claro, é que a peça se torna única, com uma história única e com um valor único. Não vai haver no mundo nenhuma outra peça colada daquele jeito, com aquela quantidade e que se quebrou daquele jeito, com aquela história. Quando uma peça quebra várias vezes no mesmo lugar, é porque o reparo não foi bem feito. Qual é a lição que a gente tira do kintsukuroi? Eu vou tentar resumir bem ao estilo Lucinho. Se Deus não quebrar as nossas fraquezas para consertar, as nossas fraquezas vão nos quebrar. Deus tem que parar a gente uma hora e falar assim: eu preciso tratar isso na sua vida, filho, que se eu não tratar, você vai passar a maior vergonha de sua vida amanhã. Todo mundo vai ver seu chilique, todo mundo vai ver seu vício, todo mundo vai ver que você não tem controle, todo mundo vai ver seu casamento acabar, todo mundo vai ver que você não sabe lidar com dinheiro, todo mundo vai ver que você é um desequilibrado da vida sentimental, todo mundo vai ver que você dá chilique quando seu nome não é citado no público depois que você fez uma grande programação, todo mundo. O caso mais clássico é Jacó. Deus não quer que a gente se quebre várias vezes na mesma área igual Jacó. Gente, Jacó quebrava a cara, e quebrava a cara, e quebrava a cara, e quebrava a cara, toda hora. O que ele quer fazer? Ele mesmo quer nos quebrar uma vez, para nos colar com o ouro
do seu Santo Espírito. Tem coisa na minha vida e na sua que uma mulher não vai mudar, um terapeuta não vai mudar, um pastor não vai mudar. Somente o Espírito de Jesus tem poder para entrar aqui, nesse lugar tão frágil, e consertar a gente, kintsukuroi, passar ouro em nós. E aquilo que virou a maior vergonha da nossa vida vai se tornar a sua área mais forte, porque nunca vai quebrar de novo na mesma área. Mas a gente tem que parar para deixar ele fazer alguma coisa. Você quer ver como é que Deus faz para quebrar a gente quando é Deus fazendo? Jacó quebrou a cara 500 vezes. Um dia Deus falou assim: eu vou quebrar e eu vou consertar hoje. Olha o que ele fez lá em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, verso 24. Gênesis 32, 24 diz assim: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó lhe respondeu. Então lhe disse o homem: seu nome não será mais Jacó, não será mais enganador, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu estou passando ouro aonde só havia um quebrado. Eu estou reparando você. E qual vai ser o sinal de que eu te consertei de uma vez por todas, Jacó? Esse aqui, Deus deixa uma marca. Eu preguei aqui outro dia, eu falei que cicatriz é uma das coisas mais lindas que tem. Eu contei que eu sigo a Angelina Jolie nas redes sociais, e que a Angelina Jolie postou outro dia que as pessoas cobram tanto dela ser perfeita fisicamente, que ela ficou obcecada pela feiura. Então a feiura é tudo que ela ama hoje. Ela vê uma cicatriz numa pessoa, ela quer pôr a mão, ela pergunta como é que a pessoa conseguiu a cicatriz. Ela é fissurada pela feiura, de tanto que os outros cobram dela ser maravilhosa. Deus vai deixar uma feiura na nossa vida para lembrar a gente que na verdade não era para a gente ser feio, era para a gente estar morto. Mas a gente não estará morto, porque Ele vai passar ouro aonde só havia um grande quebrado e uma grande fragilidade na nossa vida. Se a gente não parar para Deus nos consertar, sabe como é que você vai andar? Assim, perfeito. Aí um dia você chega lá na frente e fala assim, acontece com você assim, acabou. Morre perfeito, se arrebenta perfeito. Não é muito melhor isso aqui? O que você manca, Jacó? Eu manco, bicho, porque um dia eu tinha uma treta na minha vida toda estragada, e Deus me deu um vazare, me deitou no chão, sempre, me finalizou, passou ouro em mim, e eu parei de ser Jacó, o enganador, e eu virei Israel, o cara que lutou com Deus e com os homens e venceu. Olha Efésios capítulo 4, verso 22. Algumas das nossas áreas mais frágeis e que nós mais precisamos de uma restauração definitiva nelas. Vai lá, Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Olha que louco. Quanto à nossa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no seu modo de pensar. Sabe o que é tirar o velho homem e pensar? É isso aqui, é deixar Deus passar ouro em nós, Ele nos quebrar, e aí cola a gente com ouro, e você fica muito mais valioso depois. O que tentou te matar não vai te matar, e depois dessa experiência o Senhor vai te curar, e você ainda vai valer muito mais depois disso. Nossa, é ruim pregar para um cemitério, hein? Deixa eu ler aqui então, verso 22, verso 23, verso 24. A serem renovados ao modo, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Agora olha as áreas que nós temos que mudar. Verso 25.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Uma das áreas que nós temos que deixar Deus passar ouro nela, quebrar a gente, é na área da mentira. Nós temos que falar a verdade. Outra área, continua lendo aí comigo, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Outra coisa que Deus quer tratar da gente é o temperamento. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou Moisés diante da rocha, eu vou dar bicuda nessa rocha, que eu sou doido, eu não aceito nem pôr o dedo na minha cara. Vai aceitar. Gente, depois que Deus te trata, deixa eu te falar uma coisa que Ele faz. Ele logo manda um teste para ver se você mudou. Logo. É muito legal. Então você é o nervoso. Senhor, tudo entregarei, passa ouro em mim, quebra esse nervosinho e me faz calminho. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, você vai entrando no carro, o cão vem e te fecha. Aí você fala, geralmente, depois que eu prego qualquer mensagem, eu sou testado naquilo que eu preguei em no máximo 48 horas. Sua vida inteira foi assim. Então você que fala, eu queria tanto pregar, irmão, está mais fácil resolver lá com o Estado Islâmico do que vir aqui dar a cara a tapa. Porque subir aqui não é fácil não. Continua lendo. Verso 26, verso 27. Não dê lugar ao diabo. Ô Satanás, você vai ter que ir embora, cara. Sei que nós é brother aí, fiquei curtindo no Netflix, mas você vai ter que ir. Sabe o que é não dar lugar ao diabo? Deus vai te colocar consciente de que você está fazendo a vontade de Satanás em algumas áreas de sua vida. E você simplesmente vai ter que abrir a boca e falar assim: acabou! Sai daqui! Os outros falam assim, você está falando com quem? Não é da sua conta. Um amigo meu morava no bairro Saudade, não sei se ele mora lá ainda. Dentro da casa dele, demônio aparecia, era uma confusão, que o pai dele era envolvido com todo tipo de bruxaria, de coisa errada. Ele entrava na casa dele, eu entrei, eu vi, ninguém me mostrou. Ele abria a porta da casa, quem estivesse na sala, ele falava assim, sai! As pessoas falavam, nós? Não estou falando com vocês. Ele falava com os demônios. Sai agora que eu estou entrando. Ele entrava, deitava. Você vai ter que mandar embora o capeta. Gente, Martinho Lutero, o grande reformador, que os reformados batem a mão no peito e falam, eu sou reformado, vocês são neopentecostal. Sabe o que o reformado do Martinho Lutero fazia? Todo dia, chupa essa aqui, reformado. Ele punha a mão na cabeça dele e expulsava o demônio dele todos os dias. Se eu te falar que se Lutero estivesse vivo hoje, ele era de uma igreja neopentecostal, o que você ia falar? Que eu não vejo os neopentecostais, os reformados, expulsando o demônio deles? Não sei, porque teologicamente fala, conversar com as suas negras para lá, teologicamente. A verdade é uma, Satanás vem para arrebentar a gente. E a gente fica assim, sai daqui. Se você quer tratar as áreas mais frágeis da sua vida, você vai ter que levar a sério. Aprender a dar uns gritos. O que mais? Verso 28. O que furtava, não furte. Brasil. Jesus, põe uma cerca ao redor da nação, assim, ó. Olha, assim, para de amaldiçoar o Brasil. Irmão, eu prefiro reconhecer um erro do meu povo e me incluir nesse erro e dizer que eu sou parte dele, do que ficar tapando, não. Isso é uma coisa esporádica. Gente, eu vou em outros países do mundo, é vergonhoso. Sabe como é que eles fazem anúncio de venda de carro nos Estados Unidos? Eles põem a foto do carro e embaixo põem as fotinhas dos amassados que tem no carro. E escreve assim no anúncio, vendo o carro tal, mas ele foi batido aqui nesse lugar, eu consertei. E foi batido aqui nesse lugar, eu consertei. No Brasil,
Olha, esse aqui é o filé, Zé. Compra. Isso aqui é único dono, passou na mão de Belo Horizonte inteira. Então, é um povo que mente, é um povo que rouba. Gosta de uma internet a gato, gosta de um TV a cabo a gato, um Netflix roubar dos outros, gosta de não emitir uma nota fiscal, gosta de avançar um sinal, gosta de colar numa prova, gosta. Vamos falar que a gente gosta, acabou. Não para de falar que não gosta, não, que gosta. Trabalhe. Olha esse trabalhe. Olha que palavrão, gente. Fazendo algo de útil com as mãos. Mas como assim, Deus? Além de ver Facebook, o que eu vou fazer com as minhas mãos? Faça algo com as suas mãos para repartir com quem tiver necessidade. Olha aí, outra área. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, que conceda graça aos que ouvem. Meu Jesus. Isso eu vou ter que parar de falar. Amém. O mundo agradece. Verso 30. Não entristeça o Espírito de Deus. Gente, o Espírito Santo é uma pomba. É muito fácil de ser entristecido. São áreas frágeis. O que mais? Olha o verso 31. Livrem-se de todo. Aí agora Paulo senta o dedo. E é uma. Olha aqui, ó. Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como todo tipo de maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando. Ai, Paulo, faltava essa. Talvez a área frágil que a gente precisa na vida é perdoar. Ai, é difícil demais. Que eu sei que quando eu falo de perdão, eu leio a mente de todo mundo me olha e fala assim: você não sabe o que eu vivi. E você não sabe o que eu vivi. Mas é impossível a gente querer ser louco por Deus, amar o Senhor, viver para o Senhor e não perdoar. Não há opção. O perdão tem que ser uma realidade muito grande na minha vida e na sua vida. Continue lendo. Capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta, sacrifício e aroma agradável. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Às vezes é essa a sua área. Às vezes é essa a sua área não tratada, que vai explodir lá na frente. E você hoje está sendo advertido pelo Espírito Santo assim: cara, você é um tarado. Menina, você é ninfomaníaca. Pare e resolve isso. Vai para a instância. Chama o líder de célula. Procura sua mãe. Enfia a cabeça na, sei lá. Não, pastor, assim, é só porque eu tenho um desejo assim, um pouquinho exagerado. Continua lendo, verso 4. Não haja obscenidade nem conversas tolas, nem graceios imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Aí outra metralhadora de Paulo: nenhum impuro, imoral, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Olha o que Paulo está dizendo: não pensa que vocês vão sair de boa, porque não vão sair. Porque por causa dessas fragilidades aí, dessas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe dessas coisas, porque vocês outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Você é luz, eu sou luz, mas ainda há cômodos em trevas, que nós temos que deixar o Senhor entrar e jogar luz sobre todas as áreas da nossa vida. Kintsukuroi, quebrar você, passar ouro em você, e nunca mais você vai quebrar nessa área frágil da vida. Quem está entendendo? Continua lendo aí até o verso 14. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutuosas das trevas, antes exponham-nas à luz,
Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá com o ouro dele sobre você. Quem quer ser uma pessoa tratada pelo Senhor? 4 verdades para a gente encerrar. Primeira, existe um quinto sucurói de Deus para cada um de nós nas nossas áreas mais frágeis. Se essa área, olha o que eu vou dizer, presta atenção. Vocês viram o que eu falei? Que a peça pode se auto-quebrar ou ser quebrada. Ou seja, ou você para e fala: Senhor, eu me quebro diante do Senhor, me cola. Ou a vida vai te quebrar. Aí a colagem é bem mais difícil. Quer ver uma pessoa que está passando uma colagem um pouquinho doída? Goleiro Bruno. Coisa pouca, um pouquinho de sofrimento. Te garanto que ele e todo mundo hoje no mundo, num grau menor ou maior, poderia ter evitado muito sofrimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ter evitado sofrimento. Vocês estão olhando para um cara que algumas vezes na vida Deus disse assim para mim: pare e trate disso. Senhor, não, você não está entendendo, sim. Eu não estou te pedindo para fazer uma oração a esse respeito. Eu estou te pedindo para parar e tratar, senão essa manhã vai te matar. Não é matar seu sonho, não. Matar seu, você vai morrer. Senhor, deixa eu te falar. Pois é, menino, isso é sempre uma área tão... Sabe qual que é o pior tipo de pecador que existe? O pecador gente boa. É o pecador que tudo que você fala com ele, ele concorda e fala: realmente, eu tenho tantas áreas frágeis, menino. Eu preciso tanto da glória do papai. Amém. Vamos comer uma comida ali agora? Acabou o culto, pastor? O cara é gente boa. Eu prefiro a pessoa que me olha na cara e fala assim: você é um pastorzinho vagabundo, você tocou nos meus problemas lá da frente, seu sem vergonha. Eu prefiro quem me enfrenta, porque quem está assim nervoso, é porque Deus está acabando de quebrar ele. Eu prefiro esse do que o cara que fala assim: pastor, você é brother, mas eu gosto demais desse sermão, velho. Não, você fala as tretas assim certinho que eu estou vivendo, ó. De Deus, você, de Deus. Posso seguir nas redes sociais aí, mas não muda nada, continua a mesma coisa. Ou você é quebrado de propósito, você para e se quebra, ou você vai ser quebrado aí fora. Segundo, se permitirmos que Ele nos restaure, ficaremos, gente, presta atenção nisso aqui, 10 vezes mais forte naquela área, e jamais cairemos de novo. Você sabia que quando um osso humano é quebrado, se ele for colado, reparado, restaurado com perfeição, o osso quebra em qualquer outro lugar, menos naquela área. Se um osso for colado, está provado pela medicina que o osso fica tão resistente naquela área que ele foi restaurado, pode quebrar do lado, mas naquele lugar não quebra nunca mais. Se Cristo restaura a minha vida e a sua nessa noite, na área mais frágil, pode acontecer o que for, pode cair meteoro cor-de-rosa, mas nessa área da vida, nada de ruim vai acontecer mais com você. Terceiro, se não permitirmos que Ele nos quebre e nos refaça, nossas áreas frágeis é que nos quebrarão mais cedo ou mais tarde. Como eu gostaria de citar alguns exemplos aqui, mas eu não posso. Pessoas que eu sei, que eu conheço a história deles, gente que teve que... Gente, presta atenção. O pior, sabe o que é? É que depois a gente culpa Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso? Deus fala: eu tentei te alertar. Eu fiz o Lucinho caçar um vídeo na internet sobre quinto sucurói. Eu fiz ele pensar igual os japoneses. Eu fiz um culto. Eu imaginei uma série para te alertar. Você olhou para mim e falou assim: palavra top. Foi embora do mesmo jeito. Você não deixou eu fazer o que eu queria fazer. Sabe o que eu acho interessante daquelas peças? Elas ficam feias. Todo mundo vê que ela foi partida um dia. Deus não está preocupado com a beleza, Ele está preocupado com o coração. Ele quer te sarar e de propósito deixar manco, para todo mundo falar: o que é isso? Você fala assim: não, velho, da época que eu era idiota, da época que eu era babaca, achar que eu estava podendo, né? Aí Deus falou assim comigo: vou dar uma pernada.
E vou passar o ouro do meu espírito no seu temperamento, na sua sexualidade, nas suas palavras, na sua ira, na sua vida financeira. E eu vou te refazer. E ele passa o ouro. E, irmão, você fica 10 vezes mais forte. O capeta não vai ter nada para pegar, nem na minha vida, nem na sua vida, para poder jogar nada na nossa cara. Não é porque a gente é perfeito, é porque a gente foi reparado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Permita hoje que o Senhor faça um quinto sucuroi na sua vida. Senão, essas áreas frágeis, uma hora ou outra, vão nos destruir. Eu estou falando com propriedade. Com propriedade. Eu vou dizer para você que está aqui hoje nessa noite, como um irmão mais velho agora. A gente tem vergonha. Tem coisas na nossa vida que a gente não conta. Mas como eu tenho vergonha de vezes que o Senhor me alertou, Deus ficou assim em mim, ó, para, resolve isso. Aí vinha um profeta, aí vinha um sermão, aí vinha um livro que eu lia, aí vinha um programa de televisão, aí vinha tiquititas, tudo te avisava. Essa noite Deus está usando esse Zé aqui para te avisar. O que está de frágil, posiciona atrás dos muros mais frágeis da sua vida. Deixa eu quebrar tudo e fazer de novo. Eu quero te dar nobreza, eu quero te colocar valioso. Sabe o que eles falaram na pesquisa? As peças, um exemplo, a peça valia $10. Depois de reparada com ouro, elas chegavam a valer $10.000. Mas não tinha um equivalente em ouro, não. Em ouro, tipo assim, $500 de ouro. Mas o valor da peça não era 510, ia para 10.000. O seu valor depois de restaurado é muito maior. Adivinha por quê? Porque você restaurado, Deus pode te usar para restaurar essa geração toda que está quebrada aí fora. Se Deus te cura nessa área, você pode ir lá nas prostitutas da Guaicurus e falar assim, ó, eu venho aqui porque o Senhor me curou nessa área da sexualidade, e eu vim aqui falar para você que o Espírito Santo que me quebrou no meio assim, ó, me deu uma machadada e me colou, Ele está aqui comigo. Gente, você vai ver o Senhor curar essa geração através de você. Mas a gente tem que deixar a cura acontecer em nós primeiro. É instantânea? Muitas vezes não. Muitas vezes é muita lágrima, muitas vezes é meses, muitas vezes um caráter. Jesus vai trabalhando, até você falar assim, ai! Tem uma música do Preto no Branco que fala assim, não quero ser mais eu. Meu amigo Wesley que compôs, não quero ser mais eu. Não quero ser Jacó, não quero ser Judas, não quero ser Elias na caverna lá com medo da mulher, da Jezabel. Não, eu quero minhas áreas frágeis tratadas. Quem quer também? Vocês estão olhando para um cara que aprendeu da pior maneira. Da pior maneira. Eu aprendi. Eu podia ter aprendido tão fácil. Algumas eu aprendi, outras eu não aprendi. Então eu estou aqui pregando, dizendo para você, não despreze o que está sendo falado, por favor. Eu quero então agora orar com você. Chegou a hora da gente passar o ouro. O ouro já está aqui, e o ouro não é o Lucinho, o ouro é a presença maravilhosa do Espírito de Jesus. Gente, ninguém muda ninguém. Você pode fazer terapia o resto da vida, você não muda. Você pode ficar com um pastor agarrado com você 24 horas, você não muda. Você pode casar com a pessoa mais maravilhosa. Gente, principalmente marido e mulher. Marido e mulher só muda o outro para pior. Um coloca o outro mais nervoso assim, ó, nervoso. Ai, você me irrita tanto. Ai, você me irrita o cubo. Ai, por que você mexe o cabelo assim? Sabe como que eu descobri que a gente muda uma pessoa? O único jeito é quando você muda. Aí em constrangimento a sua mudança, o outro fala assim, eu vou mudar porque eu estou com vergonha, porque eu vi que você mudou. Essa é a única forma de um marido mudar uma mulher, de um pastor mudar uma ovelha, de uma ovelha mudar um pastor, de um patrão mudar um funcionário. É quando você muda. E aí a pessoa fala assim, o que aconteceu com você? Você fala assim, o Senhor me quebrou, passou ouro em mim, me restaurou, e nessa área da minha vida não é mais uma área frágil. De olhos abertos, eu quero que todos repitam comigo. Diga, Senhor Jesus, nesta noite, eu decido por Ti. Eu não tenho outra opção. Você é, hoje para sempre, minha única saída.
Para onde eu vou? Eu só tenho o Senhor. Por isso agora, salva-me, perdoa-me, escreve o meu nome no livro dos salvos. Dá-me o teu doce espírito, porque agora pela fé eu recebo a vida eterna, a salvação e o perdão de pecados que só existe em Jesus. Obrigado por me ouvir. Diga: Deus Pai, nesta noite eu volto a Ti, como um filho pródigo que saiu da casa do Pai. Eu agora volto. Eu que já andei contigo, me esfriei, hoje eu volto. Eis-me aqui para ser tratado, transformado, perdoado. Nunca mais eu vou te deixar. Eis-me aqui para sempre. Em teu nome eu oro. Amém.